Amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito de Vicente Carvalho, sempre na companhia de um convidado ou uma convidada especial, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação que nos ajuda a desenvolver o tema proposto. Hoje nós vamos falar sobre Previdência, nada melhor para falar sobre Previdência, é uma das maiores especialistas aqui no município de Guarujá, que é a Célia Rodrigues Ribeiro, diretora-presidente da autarquia Guarujá Previdência, já está aqui no estúdio, estamos acertando os últimos detalhes, a entrevista começa já já, fique com a gente que é rapidinho o intervalo. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora, há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Bem, amigos, voltamos então para começar a entrevista, como eu falei, com a diretora-presidente da Autarquia Municipal Guarujá Previdência, a Célia Rodrigues Ribeiro, aqui do meu lado. Obrigado pela presença. Você enfrentou aí um dilúvio para chegar aqui no estúdio hoje. Debaixo de uma tempestade, mas é com muito prazer. Obrigado. Eu inclusive, agradeço o convite, seu, Valdir, né, de participar do seu programa. Certo. Trazer as novidades. Né? Certo. A autarquia, como eu falei, a Autarquia Municipal Guarujá Previdência, que de praticamente um ano que nós conversamos a última vez aqui no programa Assunto Cidade, teve uma elevação de status, né, vamos dizer assim. Com certeza. Nós fizemos a transição, né, quando nós viemos aqui no último programa, a gente inclusive estava em processo eleitoral, elegendo um novo conselho de administração e conselho fiscal, metade, né, porque, como a gente estava conversando antes, a gente tem na nossa legislação uma série de mecanismos para garantir uma boa governança. Então, nós trocamos só metade dos conselhos, né, porque a outra metade permaneceu. E foi um sucesso, né, fizemos uma eleição eletrônica e migramos para a autarquia. Quer dizer, teve uma lei, na Lei 179 foi instituída, né, em abril, né, de 2015, em fevereiro de 2015. E daí para frente a gente está num processo de muito trabalho e implantando a autarquia. Então, a gente está na fase de implantação. Enquanto não a autarquia, o Guarujá Previdência funcionava sem estrutura funcional, vamos dizer assim. Você não tinha a possibilidade de montar uma estrutura funcional? Eu tinha uma estrutura física, né, com servidores cedidos do município. E também mobiliário, aluguel, quer dizer, tudo era custeado pela Secretaria Municipal de Administração. Certo. Após a transição para a autarquia municipal, hoje nós temos nosso próprio orçamento. Então, hoje as despesas, né, nós temos autonomia, né? A autarquia significa isso, significa que a gente hoje tem um orçamento próprio, contabilidade própria. Claro. E agora, né, eu vim para falar um pouco do nosso quadro próprio, que a gente agora vai instituir através de um concurso público. Certo. Né? Agora você vai poder contratar o próprio time de profissionais já devidamente capacitados. Tudo por concurso, Célia?
Tudo por concurso, né? Tem alguns cargos só comissionados, né, como toda estrutura, mas o quadro próprio são dos profissionais que vão trabalhar com a concessão de benefícios, que vão trabalhar com o cálculo atuarial, né, que é muito importante para que a gente possa programar, né, a saúde financeira da Previdência, né? A gente vai ter economista que vai acompanhar a carteira de investimentos, ou seja, o concurso praticamente vai trazer um quadro de técnicos, né? Porque totalmente qualificados para exercer. Altamente qualificados, né? Na Previdência necessita de um quadro técnico e necessita de bons profissionais, porque eu sempre falo isso e eu repito em toda entrevista. A gestão previdenciária, ela tem que ser feita com muita responsabilidade, porque se a Previdência tiver déficit, se a Previdência der problema, em última instância, quem paga a conta é o cidadão. O cidadão, exatamente. Nunca é demais lembrar, né, para o telespectador, Célia, se você me permitir, o Guarujá Previdência é o órgão previdenciário dos funcionários públicos municipais, Prefeitura e Câmara, correto? Sim. E, quer dizer, é o órgão previdenciário que faz com que os recursos que antes eram destinados à Previdência Nacional fiquem no município sendo geridos pelo Guarujá Previdência, pela autarquia. É isso? Perfeito. E a gente ouve falar muito de Previdência, em rombo da Previdência, no déficit da Previdência. Daí a razão de ter um quadro, por exemplo, você citou, por exemplo, um economista, são técnicos previdenciários, pessoas que vão saber gerir de uma forma habilitada, né, uma forma correta, né, para que amanhã, daqui a 10, 20 anos, ele não falte dinheiro na Previdência do Guarujá, como está faltando na Nacional, né? Com certeza. Quando o município decide instituir o seu próprio regime de previdência, ele deixa de contribuir para o INSS, né, que a gente chama de regime geral, e passa a contribuir para o seu próprio regime, que são os RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. Dentro de um regramento, né, quem pensa que essas coisas são feitas de forma muito fácil, mas dentro de um regramento e de uma legislação extremamente rígida. Então, por exemplo, os investimentos, nós não podemos fazer investimentos em quaisquer fundos, existe todo um regramento para os regimes próprios de município. Então, se de um lado você precisa de um pessoal técnico que possa fazer essa gestão de forma adequada, por outro, né, a gente está inovando, porque a gente está trazendo uma escola de previdência na nossa nova estrutura, que é para fazer educação previdenciária. O que significa educação previdenciária? Quer dizer, quem tem que entender de previdência? Todos os envolvidos, os governos, os prefeitos, os vereadores, o presidente da Câmara e os segurados. Claro. Ele precisa compreender que a previdência, ela tem que ter equilíbrio financeiro. Então, ele é um seguro, ele não é um prêmio. Então, se eu fiz um seguro de um carro de 15 mil, eu vou levar um carro de 15 mil. Exatamente. A mesma coisa a Previdência. Eu não posso contribuir com 1.000 e levar para a minha aposentadoria 2.000. Essa conta não fecha. Eu não posso contribuir 15 anos e sacar 45. Né? Então, todos esses arranjos, né, esses ajustes, né, de idade, de tempo de contribuição, do sistema ser contributivo, de ser obrigatório, né, das formas como as pessoas se vinculam a esse tipo de regime, quanto elas vão contribuir, quanto elas vão participar e o que elas vão levar. E como esse dinheiro que tem que render nos próximos 30, 40, 50 anos, vai ser capaz, ou seja, eu vou ter que ir no mercado buscar investimentos capazes de acompanhar aquela folha. Então, veja só, a folha também de pagamentos não pode crescer muito na medida em que, do outro lado, eu não tenho um mercado financeiro para buscar muita rentabilidade. Exato. Então, imagine, a gestão ela é muito complexa. Então, a educação previdenciária passa pelas pessoas entenderem que, primeiro, o que é um sistema contributivo, segundo, o que é um sistema solidário, não é? Então, na verdade, se para alguém levar alguma vantagem, alguém vai estar em desvantagem, porque uma vez que o regime é de todos, né? Claro. Então, se eu conceder algum benefício para uma categoria, mas por que para uma categoria, se ele é solidário, todos estão dentro do mesmo pacote,
né? Então, essas coisas é que a gente vai começar a explicar para o servidor, claro, né? O que ele tem direito realmente, né? O que é a verdade, né? Da contribuição e do benefício. O exemplo que você deu do carro é modelo, né? É bem claro, né? A pessoa não pode querer lá na frente uma coisa maior daquilo que ele segurou, né? Não, nem teria de onde tirar, né? Nem teria de onde tirar. Não teria de onde tirar. E a escola da Previdência, como é que funcionará essa escola? Então, a escola, assim, a escola é um nome, né? Hoje é um nome e hoje ela é uma série de ações, né? A gente pode dizer que ela é constituída por uma série de ações. Futuramente, quando a gente mudar para uma sede maior, nós teremos mesmo um espaço onde a gente vai poder fazer os cursos. Hoje a gente faz cursos, né? Então eu já fiz cursos no auditório da Câmara Municipal, nós já fizemos cursos no Sindicato dos Servidores, já fizemos cursos na própria sede da Guarujá Previdência, mas aí com um número menor de pessoas. E esses cursos são voltados a que tipo de... A todo o público. A gente, em primeiro lugar, para os segurados, né? Nós já fizemos um curso específico para os professores, falando de aposentadoria especial. Fizemos um curso sobre a Previdência como um todo, que é o que tinha sido todo o trabalho de migração dos servidores do município, nós fizemos para os gestores de RH. Então, e internamente também, né, para os funcionários, para os conselheiros. Então, isso é a escola de previdência. Mas eu acho que agora, nesse ano eleitoral, acho que a gente teria que ter também essa ideia, né, de lançar, né, um programa para quem quiser saber um pouco de previdência, aprender um pouco de previdência. Né? Fundamental, que como a gente estava falando, a Guarujá Previdência, a autarquia, é uma coisa recente, né, na história administrativa de Guarujá. Então, muita gente, até quem já ocupou o cargo público aí no passado, por exemplo, talvez até não saiba, não tenha noção de como esse tema passou por transformações recentes em Guarujá, né? Seria de suma importância que os agentes, aí, postulantes a cargos públicos aí tivessem um pouco mais de interesse, inclusive, né, em buscar informações sobre esse tema, né? Eu acho que é necessário, né? Uma vez que, como eu disse, uma má gestão da Previdência, ela vai implicar na folha de pagamento da Prefeitura. Porque tudo que é pago a título de pensão e aposentadoria, ela entra naquela conta da Lei da Responsabilidade Fiscal. Né? Ou seja, no limite que o município pode comprometer com folha de pagamento. Então, a boa gestão vai garantir que as pensões sejam pagas, que as aposentadorias tenham caixa suficiente para cumprir com todos os compromissos, para que isso não acabe resvalando ou indo para a responsabilidade do prefeito, ou seja, para o prefeito ter que pagar essa conta. Né? Então, por isso que eu acho que os políticos, né, têm que pensar muito seriamente na questão de previdenciária. Você vê que hoje ela não é só um problema do país, mas é um problema do mundo. Né? Previdência é uma área muito técnica, não há lugar para aventureiros e não há lugar para amadorismos, né? É uma área muito especializada, né? Onde as pessoas que vão fazer gestão têm que ter muito conhecimento. E para quem estiver achando que é um problema, mas isso é problema só para funcionário público municipal, não é, porque a Célia acabou de explicar, mas uma má gestão do fundo lá no futuro, quem vai cobrir o rombo é o munícipe, né? É o contribuinte do município. Sim, porque vai sair do tributo, né? Vai sair das contribuições do cidadão, cobrir a caixa, né, de previdência dos servidores, porque isso está na Constituição. Se a previdência ficar deficitária, quem é o responsável é o chefe do executivo. Não é demais que se alguém receber a visita de um candidato aí, um telespectador, por exemplo, que esteja nos assistindo, perguntar qual é a sua proposta para a Guarujá Previdência. Né? Perfeito. Qual é o seu pensamento com relação ao Guarujá Previdência? É importante aí. Seria muito bom, né? Seria ideal, né, que ele soubesse. Porque eu sempre faço essa discussão, agora a gente, inclusive, tem uma representação na Associação Paulista, né, dos regimes próprios do Estado. Né? E eu tive uma reunião com os gestores, né, do Estado, a gente estava, inclusive, discutindo a exigência de certificação agora que o Ministério vai fazer para 2017, quer dizer, todos os regimes dos municípios vão ter que se adequar, e a gente discutia exatamente isso, né, até que ponto, né, que os prefeitos e as câmaras e todas as pessoas que têm responsabilidade compartilhada, né, sobre a Previdência, como será essa mudança de governo. Então, todos estão preocupados. Mas eu acho assim, que a gente avançou, no Guarujá a gente tem, até o momento a gente tem assim, sido muito feliz, né,
Primeiro porque nós não tivemos atraso dos nossos repasses, como aconteceu em vários municípios, por conta da crise econômica. Em segundo porque a nossa prefeita, Maria Antonieta, ela não é só servidora, mas ela entende de Previdência. Entendi. E ela faz questão de reunir com a autarquia, saber dos projetos, saber do cálculo atuarial, acompanhar a apresentação do nosso atuário, acompanhar o relatório anual de atividades da diretoria executiva, ou seja, ela acompanha muito de perto. E ela é uma prefeita que faz a lição de casa, ela acompanha cada passo da Previdência. Isso seria muito importante para o próximo prefeito ter um comportamento parecido. Né, A eleição que houve há cerca de um ano atrás, mais ou menos, foi para um conselho de administração, um conselho fiscal, né? Sim. Não me falha a memória. Esse conselho ele tem mandato, além do mandato dos atuais gestores, dos atuais agentes políticos? Tem. Essa foi uma das inovações que nós fizemos, porque esse ano, junto com a mudança do mandato, a gente vai trocar só metade do conselho, a outra metade fica por mais 2 anos. Certo. Então, na verdade, ele sempre vai renovar de 4 em 4 e de 2 em 2, sendo que um dos mandatos não coincide com a mudança do prefeito, que é o ideal. Né? Eu acho que até a própria presidência da autarquia também deveria ir nesse sentido. Infelizmente, a gente ainda não fez. Seria uma coisa, um próximo projeto de trabalho, né? Não coincidir mandato de presidente com o mandato dos prefeitos, até para que o gestor possa trabalhar, mostrar, né, a gestão que está sendo feita, né, mostrar... E uma salvaguarda contra aventuras, vamos dizer assim, falar bem claro, né? Uma salvaguarda contra possíveis aventuras. Que alguns colegas nessa reunião contaram que teve, na última eleição, o prefeito demorou mais ou menos uns 2 meses para descobrir que tinha uma autarquia municipal previdenciária. Nem sabia que tinha autarquia e as pessoas ficaram lá, tocando o barco, né? Concedendo benefícios. Já tinha sido empossado, já estava 2 meses governando o município. E ele foi descobrir que o município tinha o seu próprio regime previdenciário, né? Acontece, né? Não é o ideal, mas acontece. A existência desse conselho, então, como falou, infelizmente ainda não com a presidência, mas pelo menos o conselho, ele garante esse certo controle, assim, para uma salvaguarda, como eu falei, para evitar aventuras no futuro. Então, no ano que vem, a partir do ano que vem, por exemplo. O nosso conselho tem uma boa estrutura de governança, né? Primeiro porque nós colocamos na legislação, para o conselho fiscal existe limites. Então, por exemplo, existem muitos critérios. Para se candidatar, precisa ter formação específica em contabilidade, administração, economia ou direito. Então, todo o Conselho Fiscal está capacitado, está qualificado e agora está se capacitando. Né, ele sabe do que está se falando lá dentro, na reunião. Pelo menos a estrutura que se construiu é que ele minimamente saiba ler um balanço patrimonial, que ele possa analisar uma carteira de investimentos. Então, ele também tem que se capacitar para ser conselheiro. Então, na verdade, ele não chega pronto, mas eu acho que os próximos projetos da Escola de Previdência é preparar os conselheiros para assumir as suas funções. O Conselho de Administração a gente ainda não colocou critérios, então o critério é livre, todo mundo pode concorrer. Mas na certificação mais recente do Ministério, o Ministério está exigindo que também o Conselho de Administração tenha uma capacitação mínima, né? Que vamos avançar também, né? Uma formação de nível superior. Para... O que a gente pode ir concluindo? Que o Ministério aponta para gestões municipais profissionalizadas. Entendi. Né? Bastante profissionalizadas. Compartilhadas aí com diferentes setores de interesse da categoria, né? Sim. Uma categoria de funcionário público, você tem pessoas de diferentes matizes, né, profissionais, né? Tem, mas o conselheiro, na verdade, assim, ele é eleito pelo servidor, e é isso que o servidor precisa ter em mente quando ele vota no conselheiro. Ele não está lá para representar este ou aquele grupo. Ele está lá para defender os interesses de todos. De todos. Né? Em detrimento de um grupo ou de outro. Porque senão a gente volta na discussão do desequilíbrio, não é? E essa discussão nós vamos fazer bastante na Escola de Previdência. Quando uns garantem alguma coisa, contribuindo muito pouco, ou não tendo uma média que seja justa, significa que todos vão pagar, porque o regime é solidário. Né? Célia, você estava falando que o Guarujá da Previdência tem o privilégio de não ter sofrido atraso de repasses, né? Como você ouviu as experiências de outros colegas seus, né? O dinheiro entra, mas não pode ficar parado, é necessário que você aplique em fundos qualificados, em fundos confiáveis, né?
com tanta oscilação de mercado, a gente acorda de manhã e vê que a Bolsa da Ásia estourou e já começa a derrubar a Bolsa do Brasil, a Petrobras, a ação da Petrobras já não vale tanto quanto valia há alguns anos atrás. Como é que a autarquia consegue controlar isso aí? Não dá um medo, assim? Você consegue dormir à noite quando você tem essas turbulências no mercado financeiro? Às vezes não durmo, não. Não durmo mesmo, né? Tem noites difíceis. Mas não por conta dos investimentos, né? Porque, na verdade, os investimentos, tudo que a gente pode fazer em termos de carteira, está prevista na Lei 3.922, né? Que é uma resolução do Conselho Monetário Nacional, e ele diz que a gente pode aplicar, por exemplo, em fundos de ações, até 30% da nossa carteira. Os outros 70% a gente aplica em renda fixa ou em títulos do Tesouro, né, títulos públicos. Não sofre oscilação. Sofre também, né? Eu vou te contar uma coisa, a renda fixa não é fixa. Ela é variável também. Mas, assim, leva um nome, é bem brasileiro, né? Nós temos um comitê de investimentos também de pessoas que têm, eu tenho certificação de mercado, eu tenho CPA 10, todo o nosso comitê tem certificação, né? Só tem uma pessoa agora que está sem certificação, mas esses dias já está se certificando. Então, a gente tem que ter certificação para fazer investimentos. E nós temos uma assessoria de investimentos. Fora isso, a gente sempre pautou, né, pela publicação. Então, por exemplo, todo mês, nosso relatório mensal que vai para o Conselho Fiscal tem todos os investimentos que foram feitos. Tem cópia das atas, tem toda a estratégia da carteira. Agora, o mais importante é educar as pessoas para entender a carteira. Então, quem olhar a nossa carteira vai ver que nós temos títulos para 2030, para 2050. Mas por quê? Aí nós temos fundos de ações também. Por quê? Porque a nossa visão não pode ser de curto prazo. Porque nós vamos pagar a aposentadoria daqui a 30 anos, 50 anos. Então, nós temos que ter uma carteira longeva. Então, nós temos que pensar no longo prazo. E no longo prazo, aí é que não dá mesmo para comprar papel de risco, né? No longo prazo, eu preciso de títulos que tragam rentabilidade. A gente sabe que os fundos de ações, em geral, são os mais rentáveis. Mas, por exemplo, nossa carteira, nós só podemos ir até 30% em fundos de ações. E aí você elege os fundos. De que forma? O tempo que o gestor do fundo tem no mercado, quem é o administrador do fundo, qual é a rentabilidade, qual é a estratégia daquele fundo, que papéis que ele pretende comprar, né? E os de renda fixa não, que são já os papéis que estão disponíveis em bancos, mas que alguns bancos, alguns gestores montam determinados fundos de renda fixa, né, seja com títulos de crédito, né, empréstimos que os bancos fazem, isso gera um fundo, né, de investimento, em geral, né, dívidas, né, todo tipo de papel é negociado também na renda fixa. Então, a gente, quando vai comprar um fundo, a gente vai pegar o dinheiro, que é um dinheiro público, e colocar no investimento, a gente tem que ter, primeiro, conhecimento, e segundo, tem que ter responsabilidade, tem que ter ética. Né? Nós vimos fundos aí Postale, você viu que a conclusão é que metade dos problemas desses fundos foi o quê? Né? Foi má gestão, foi gestão temerosa. Geralmente por conta de uso político, né, Célia? Olha, eu não vou me arriscar a falar porque essas coisas são difíceis, mas alguma coisa deu errado, porque esses fundos, em geral, todos os fundos de pensão no mundo, né, são os maiores investidores do mundo. É onde há mais dinheiro, tem muito dinheiro nos fundos de pensão e nas instituições de aposentadorias, né? Então, e por ter um volume de dinheiro, você consegue taxas melhores. Tem inclusive fundos, né, fundos especializados para grandes investidores, né, onde você tem acesso, onde você pode inclusive às vezes determinar quais serão as regras daquele fundo. Né? Então você tem acesso a investimentos que eu e você, por exemplo, nunca teremos. Né? Por exemplo, a Guarujá Previdência aplica em fundos especializados, né, em fundos estruturados, né, específicos para grandes investidores. Então a gente tem acesso a bons fundos, né, com rentabilidade boa. Então, provavelmente alguma coisa deu errado nesse fundo. Aquela frase que a gente ouvia da mãe da gente, dinheiro chama dinheiro, né? Com certeza. Mas assim, o ideal é que quem faça a gestão primeiro entenda. Claro. Né? O segundo, que ele tem alguns preceitos na cabeça dele, que é o quê? O compromisso que a Previdência tem de pagar aposentadorias e pensões. Então, eu não posso pegar um dinheiro, né, de segurados
e colocar num fundo duvidoso, onde o gestor está respondendo o processo, onde o administrador não tem 6 meses de mercado, sei lá, né? Tem todos os critérios. E nós temos esses critérios quando a gente pontua. Então, dependendo da instituição financeira, ela nem entra no nosso critério, porque a gente nem analisa o fundo, a gente para já na instituição. Essa instituição não é segura, então a gente nem analisa o que eles têm de investimentos para oferecer. Se a instituição passa, está ok, ou seja, bons administradores, bons gestores, a instituição tem tempo no mercado, tem ranking, né, de bons fundos, de boa gestão, aí nós vamos analisar o papel. Né? Então, o tipo de papel que está sendo oferecido. Tem todo o critério. E aí depois, anualmente ou semestralmente, a gente, junto com essa empresa de consultoria, nós fazemos o que a gente chama de uma análise de aderência. Ou seja, o que esses fundos estão prometendo, se eles têm capacidade de cumprir o que prometeram. Isso é periódico? Isso é periódico. Né? E assim sucessivamente. A gente... E você está sempre tendo que planejar, como você falou, você usou o número 2050. Como é que vai estar o cenário em 2050? O que você vai precisar em 2050? Então, para isso a gente tem um cálculo atuarial. Então, por exemplo, o nosso atuário, ele fala o seguinte, olha, nós vamos ter de responsabilidade de aposentadoria, sei lá, 15 milhões, né? Ou 20 milhões no ano 2020, não sei. Então, a gente tem que se preparar para, naquele ano, ter esse valor disponível em caixa para cumprir com essas responsabilidades. Por isso que a educação previdenciária, voltando ao assunto, passa pelo outro lado. Eu não posso também ter uma folha de pagamento onde, em vez de 20 milhões, ela vai querer 50, porque por algum motivo o prefeito resolveu dar ou reajustes, ou fazer benefícios que a Previdência não tem condição de sustentar. Então, por isso que esse, por exemplo, é uma boa pergunta, né, para os candidatos e em geral, né, o que vai se fazer para que todo reajuste, né, para que toda mudança na carreira do servidor passe pelo crivo da Previdência, pelo atuário, para ele verificar se com a alíquota que hoje é paga, se aquilo tem possibilidade de realizar, ou se aquilo vai exigir mais contribuição das partes. Se alguém chegar na casa do cidadão e falar que vai entrar, vai dar 20% de aumento para o funcionário, já não vota nesse cara, senão ele vai acabar com a Previdência. Acho que não vão dizer isso, falando seria português, muito irresponsável. Estou falando numa linguagem bem chula, né? Verdade, mas assim, porque se promete muita coisa, verdade. Né? Mas eu acho, o ideal seria, né, que os candidatos tivessem projetos e conhecimento responsáveis, né, em relação à nossa Previdência, para que a gente não acabe com esse projeto, né, quer dizer, que o projeto não morra, né, quer dizer, por insuficiência de fundos. Célia, você falou, por exemplo, agora já a autarquia, hoje ela faz parte de uma entidade que chama APPREM, né, que é uma entidade de municípios, de outras autarquias, né. Tem muitos municípios no estado, no Brasil, que já contam com a Previdência, como com a autarquia, ou com o fundo. Na verdade, são mais de 2 mil 2 mil? municípios. 2 mil municípios. No estado de São Paulo, você tem mais de 10% disso. Entendi. A tendência é que um dia todos os municípios tenham, ou isso não está escrito em lugar É uma nenhum? tendência, né? Seria uma tendência se, como eu expliquei para você, se os municípios fizerem uma boa gestão, né? Porque se vier gestão muito ruim, a gente acredita que aí vai todo mundo voltar para o regime geral, né? E voltar para o regime geral significa tudo que o regime geral tem, né? Teto, aquela transição, né? Ou seja, se você não tem idade, só tem o tempo de contribuição, né? O pedágio, aquela conta né? maluca Isso. Toda. E aí o teto, né? Remuneratório, porque não adianta o patronal, vamos supor, se você tem um salário de R$8 mil, o ente patronal paga a contribuição sobre R$8 mil. Mas o INSS só vai te pagar 4.700 alguma coisa, né? Ou seja, você não vai para a aposentadoria com os 8 mil. Você vai... da autarquia que é o caso da autarquia, não. Se ele contribuir durante todo o período contributivo, né? Todo o período dele de contribuição. Com os 8 mil, ele vai levar os 8 mil. Ou a média, vai ficar um valor muito próximo de 8 mil. Há muitas vantagens, mas é como você falou, né? A gestão precisa ser responsável. A gestão é complexa, Célia, vamos falar um pouco mais sobre a questão do concurso e também dos... Eu só vou te pedir para a gente fazer um intervalinho comercial, a produção está me cobrando ali, e a gente já volta já para falar um pouco mais dos cargos que estão sendo criados aqui pela autarquia Guarujá Previdência.
Fique com a gente que é rapidinho o intervalo. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando a Célia Rodrigues Ribeiro, ela que é diretora-presidente da Autarquia Municipal Guarujá Previdência, que vem a ser o órgão previdenciário dos funcionários públicos municipais, ou seja, os servidores concursados da Câmara e da Prefeitura. No primeiro bloco a gente conversou bastante aqui sobre os rumos que estão tomando a autarquia, né, diante aí de uma estruturação que lhe permite, inclusive, agora montar um quadro próprio de pessoal por meio de concurso público, e também a Célia explicou a preocupação, nós demos bastante ênfase, inclusive, no primeiro bloco, a preocupação que qualquer postulante de cargo público em Guarujá deve ter com relação a conhecimento sobre o que significa o Guarujá Previdência e a preocupação, logicamente, com a gestão desses fundos públicos, desse fundo municipal, porque a gente até usei uma frase. Se a gente pensa que isso aí não é problema do cidadão, é problema só do funcionário público, não é. Uma gestão temerária, uma gestão de risco nesse fundo pode ocasionar prejuízo para o próprio município. Então, é importante que você vai receber visita de muito postulante a cargo público. Entre as perguntas que você deve fazer, se a sua rua é isso, se o seu bairro é aquilo, a escola, a creche, o posto de saúde, pergunte também, se tiver tempo, se tiver oportunidade, quais são os planos e o nível de conhecimento do postulante a cargo público com relação ao Guarujá Previdência. É isso, Célia? Perfeito. Tá bom. O Guarujá Previdência, como eu falei, então... Vou levar você para a escola de Previdência. Ah, obrigado. O Guarujá Previdência, então, está com o concurso público recebendo inscrições. É uma oportunidade de emprego com salários atrativos, que vão de R$ 2.300 a R$ 4.898. E a gente vai tentar explicar mais ou menos para o telespectador quais são os cargos, né, Célia? Por exemplo, técnico previdenciário administrador. São 6 vagas, uma para portador de deficiência. O que ele faz? Esse cargo é de nível médio, né? Em geral, ele é um assistente administrativo, certo, né? Então, ele vai, por exemplo, fazer o atendimento ao público, certo, vai esclarecer dúvidas do segurado, né? Vai atender mais atendimento e serviços administrativos. Então, ele seria um técnico administrativo, né? A primeira pessoa que a primeira pessoa. Então, ele vai atender o segurado, vai... tem que saber mexer com o computador, né? Porque tudo na Previdência lá a gente usa sistema de informática, tudo informatizado. Então, de qualquer forma, mesmo sendo ensino médio, a gente vai exigir um conhecimento aí em computação, o básico. Computação já é de cara, então
pré-requisito aí para esse Assim, interessado. para tudo hoje, né? Para tudo hoje, né? Técnico previdenciário contabilista, esse é o contador. Isso, esse seria um técnico, um contabilista nível técnico, né? Que vai ajudar o contador a fazer os balanços, né? Acompanhar o patrimônio, né, da Previdência. Então, ele vai fazer um trabalho de contador assistente, né? Porque ele não, como ele não é contador formado, ele é só técnico, ele vai ajudar o contador com as peças contábeis, orçamentárias. Esse é uma vaga. Só uma vaga. Só. Esse é de nível médio. Tá. Uma vaga também para analista previdenciário administrador. Deixa eu ser isso. É um administrador, né? Então, ele é um curso de nível superior. Então, a gente administração de empresa. Isso, que vai ajudar na parte de administração de pessoal, né? Administração de patrimônio, em geral, né? Vai ajudar no serviço administrativo geral. Analista previdenciário, assistente social. Assistente social, esse é com formação em assistência social. Esse cargo aí foi um cargo que a gente criou com bastante inovação. Sim. Porque não está muito claro ainda qual é o papel da assistente social dentro de um processo de previdência, dentro de concessão de benefício. Você pode perceber também que até o INSS tem dado um novo enfoque a esse cargo. Então, da mesma forma, por exemplo, quando a gente visitou o pessoal do INSS para conhecer o procedimento deles de concessão, a gente viu que qualquer funcionário podia fazer as visitas sociais, né? E a gente adotou na Guarujá Previdência, não, só assistente social faz as visitas sociais. Porque ela tem a formação, é capaz de entender a natureza social da doença, do segurado, da família. Né? Um olhar mais sensível. Um olhar de quem trabalha com Seguridade Social. Né? Então, não é aquela assistência social do município, né? Que assistencialista que, né, acolhe, não. Ela vai tentar entender a condição de saúde, né, do segurado, né? Que é bem interessante. Aí nós temos um analista previdenciário de controle interno. Tem o contabilista. O contabilista. O contabilista. O contador, não, né? É que eu tinha falado técnico contabilista, agora temos analista previdenciário contabilista. Aí esse é o contador mesmo. Esse é o contador. Eu sou formado em contabilidade. Ciências contábeis. Para assinar os balanços, né, assinar os documentos contábeis. E o analista previdenciário de benefícios, que são duas vagas. São duas vagas. Para os outros cargos todos, nós fizemos um recorte da formação mínima. Esse a gente está exigindo nível superior, só que em qualquer área. Entendi. Porque, na verdade, o analista previdenciário de benefícios, ele vai manipular os processos de concessão, vai verificar se os processos estão corretos, vai fazer o cálculo do benefício, ou seja, ele vai ser o analista da concessão, ou seja, ele vai fazer todo o acompanhamento do processo, desde o auxílio-doença ou da aposentadoria, até aquele benefício ser pago. Né? Então, ele que vai ver toda a correção, né, de todo o procedimento de concessão. O analista previdenciário de controle interno? Esse também é inovação, tá? Porque hoje o Tribunal de Contas exige que os regimes de previdência de municípios tenham o controle interno. Se ele não tiver pessoal suficiente, ele tem que se utilizar e tentar a capacitação do controlador do município para que ele faça o controle da Previdência. Isso. O que nós fizemos? Criamos um cargo de controle da Previdência. Um controlador próprio. Um controlador que entenda de contabilidade específica de Previdência, que entenda do regramento de concessão de aposentadorias e pensões. Ou seja, ele é um controlador interno para Previdência. Garante mais autonomia ainda à autarquia. O analista previdenciário de suporte, que também é uma vaga. Que é a de informática, né? Para a área de informática, porque a gente... Como eu falei para você, o nosso sistema é todo informatizado. Então, o servidor, quando é atendido pelo médico, ele tem um prontuário eletrônico. Então, ele fala, mas o médico não viu os exames? Sim, porque os exames estão dentro do prontuário dele, tudo digitalizado. Então, a gente tem os exames, e aí depois, quando o médico dá o benefício, ele vai para a folha de pagamento, né? Então, é tudo... Né? Esse tem que ser bem escolhido para não ter aquela história, caiu o sistema aqui. Não, esse tem que... Não, benefício a gente nunca atrasou, graças a Deus. Analista previdenciário economista, esse já é o que vai cuidar dos investimentos. Esse vai acompanhar a carteira, não que a gente vai prescindir do comitê de investimentos. Então, ele vai assessorar o comitê de investimentos, vai fazer análise dos fundos, vai fazer análise de mercado, né? E vai acompanhar a carteira. Então, aquela reunião que a gente fazia de aderência, que demora um dia inteiro para você analisar fundo por fundo, se o fundo está entregando o que prometeu, o economista já vai fazer isso e vai mandar para o comitê poder apenas fazer a parte mais deliberativa, né? Então, o analista... E ele vai também fazer um trabalho junto com o atuário
para saber se os investimentos estão acompanhando as nossas despesas, né? Então, tem isso que ser um especialista. Tem que ser analista previdenciário, jornalista. Aí, ó. Esse também nós inovamos, Nossa, que na verdade a gente está procurando um profissional que faça parte de comunicação. Não só da comunicação institucional, mas da imagem, que cuide da agenda, dos eventos, né? A Guarujá Previdência vai ser um grande instituto de previdência, né? Só para você ter uma ideia, em 2018 nós vamos aposentar cerca de 600 pessoas. Eu ia te perguntar, mas eu já vou aproveitar, quantos nós temos já aposentados hoje? Só 2 pessoas. 2 pessoas. Só 2 pessoas. Quando que você falou que nós vamos ter? 2018. 2018 nós vamos que é quando cumpre o prazo de carência previsto na emenda constitucional. Nós vamos ter quantos? Na verdade, assim, habilitados serão 1000. Né? Mas o nosso atuário, o estatístico, falou o seguinte, que na verdade nós não são todos. Então a gente acredita que cerca de 50% a 60% vai e os demais vão diluir nos anos seguintes. Vai né? ter até uns 600, pelo menos pode chegar. De 500 a 600 pessoas, vamos ver se o estatístico está certo, né? Entendi, vamos ver. É o teste essa é a nossa previsão. E 2018 está aí, né? Procurador previdenciário também, esse é o advogado, uma vaga. Esse é o procurador. Né? Na verdade, a lei nossa permite que a gente possa ter até 2 procuradores. Mas hoje a demanda é muito pequena e a gente, né, por gestão né, responsável, a gente vai chamar um cargo. Formação em Direito. Com formação em Direito, com OAB, né, porque ele vai ter, que se apresentar nos julgamentos e defender a instituição. Né? Entendi. Bom, só para resumir, Célia, se me permite, são 17 vagas né, disponíveis. As inscrições estão abertas pelo menos até o final do mês. A Célia estava explicando que pode ser que até que estique até o início de março, mas até o final do mês de fevereiro você está em formação de nível técnico ou de nível superior em alguma dessas áreas que a gente elencou aqui, salários de 2.300 a 4.898, quer dizer, salários atrativos até para a cidade. Como é que a pessoa se inscreve? Então, ela se inscreve direto no site da Cetro Concursos, né? Cetro, com C? Isso, Cetro com C, isso. E ela pode, cetroconcursos.org.br. Né? E a gente, na verdade, estou trazendo para você em primeira mão que nós vamos prorrogar. E vamos reabrir as inscrições no dia 18 de fevereiro. Certo. Então, amanhã a gente vai publicar um comunicado no Diário Oficial e no nosso site. Dia 17 a gente vai publicar o extrato desse edital de prorrogação e vamos reabrir as inscrições então dia 18. No mínimo, essas inscrições vão até o final de fevereiro, até o dia 28 de fevereiro. Então, quem não pôde se inscrever porque aconteceu alguma coisa, ou porque não podia na data que a gente tinha marcado, a gente também vai alterar a data. Teve carnaval aí no meio, carnaval, tudo isso. Teve carnaval. Então, a gente vai mudar a data também. Então, quem não podia, porque coincidia com algum outro concurso, a gente vai alterar a data também. E provavelmente até o final de fevereiro a gente vai estar com as inscrições abertas. Célia, talvez pela idade, não sei, a Previdência é um tema que particularmente me atrai muito, mas infelizmente a gente não tem o dia inteiro aqui, senão a gente ficava conversando e eu ia tirar 1 milhão de dúvidas contigo, mas infelizmente o nosso horário terminou. Deixa eu te deixar um espaço para você dar uma última mensagem, telespectador. Bom, eu quero agradecer primeiro o seu convite, que sempre é muito agradável, sua entrevista. A gente se sente à vontade. Chamar as pessoas a participarem do concurso, porque esse momento do concurso é o segundo passo que estamos dando em direção à consolidação da nossa Previdência. Quer dizer, com um quadro próprio, com um quadro mais técnico, a gente vai ter condição de, com certeza, não ser só um dos maiores institutos de Previdência do Estado de São Paulo, mas também ser um instituto com uma excelente gestão. Né? E deixando um recado, né, para os candidatos, né, para as pessoas que querem postular cargo público, que se apropriem da matéria previdenciária, que nós estamos à disposição. A gente pode montar uma escola de previdência, falar um pouco de regime próprio de município, falar do regramento, né, falar das condições, para que a gente possa continuar no município de Guarujá fazendo uma gestão responsável e compartilhada. Vou fazer uma cópia da nossa entrevista e vou encaminhar para todos os partidos políticos. Eu agradeço, seria muito bom. Obrigado, Célia, pela presença. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã, um novo assunto de cidade. Até logo a todos.